Olá, nós somos do Grupo Alvorada e esse é o projeto Alvorecer em Canção, que busca evangelizar online. Através da música. E a música de hoje é Evangelistas. Mateus ouve o sermão no Monte Bendito da Consolação. A primeira passagem da música nos faz referência ao evangelista Mateus, escriba, tinha uma capacidade sintética fantástica e nos conduziu à escrita de 3 capítulos que são muitíssimo importantes para o cenário do Evangelho do Cristo, que é o capítulo 5, 6 e 7. Mais precisamente, estão ali relacionados o Sermão da Montanha, né? e algumas parábolas citadas como observai os pássaros do céu. E além disso, Mateus, como ele teve essa capacidade sintética, ele conseguiu redigir todo o Sermão do Monte com as bem-aventuranças do Cristo e trazer diversas mensagens que compõem hoje o Evangelho, e inclusive são muito citadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Mateus ele tem aí uma carga de destaque, sem tirar o mérito e sem tirar a personalidade dos outros evangelistas, importante no cenário do estudo do Evangelho. Marcos põe-se em ação, recolhe de Pedro a grande lição. O Marcos ele foi um discípulo, foi um dos principais discípulos que propagou o cristianismo. Ele começou sendo discípulo de Paulo, mas depois muito abalado, sua fé abalada, Pedro o encontra e restaura sua fé, para que continuasse sua missão. E através dos ensinamentos de Jesus, mas não por ver Jesus, mas sim por ouvir Pedro falando sobre Jesus e seus ensinamentos, ele põe em ação para a escrita do Evangelho de Marcos, que continha os seus ensinamentos conforme as necessidades. Lucas, médico irmão, os atos te levam a Paulo cristão. Esse terceiro trecho da música nos relembra do evangelista Lucas. Lucas ele não chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Ele era médico, provavelmente da Síria, e foi convertido por Paulo, do qual foi discípulo e um grande companheiro. Além do seu evangelho, Lucas escreveu os Atos aos Apóstolos, que contava um pouquinho mais sobre as histórias dos apóstolos. É interessante ver que Lucas trabalhou realmente como um repórter, entrevistando várias testemunhas oculares dos ditos e feitos que Jesus fez na época. E era interessante que na sua escrita ele deixava bem claro o carinho que Jesus tinha para os excluídos da época. Eram eles os doentes, os pobres, as mulheres e os pecadores. João, nomeado por Jesus como filho do trovão pelo seu espírito revolucionário, é o puro exemplo para nós jovens enxergarmos que também podemos fazer a diferença e mudar a vida, tanto a nossa vida como a vida dos nossos próximos. João é a chama da esperança viva no peito de cada um de nós. Seja ela grande ou pequena, ela sempre estará lá. Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para conversar sobre a música Evangelistas. Essa música, ela tem uma característica um pouco diferente das outras, porque ela foi uma música, a história dela, né, é um pouco diferente. Porque ela foi uma música encomendada, ela foi um pedido que a organização do M fez para nós, para o Grupo Alvorada, onde a gente deveria participar do momento específico do evento, e esse momento tinha como tema os 4 evangelistas. E aí a gente tinha que fazer uma música que de alguma forma resumisse ou capturasse a ideia do que esses 4 evangelistas fizeram, né? E a mensagem que eles passaram. Então, um pedido especial, assim, a gente ficou muito feliz com o convite e aceitamos prontamente. E aí eu comecei então a pensar como é que seria colocar essa história dos evangelistas no papel. A estrutura da música segue de fato a estrutura do Novo Testamento, né? A estrutura que já está formada lá, onde a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência dos livros do Novo Testamento. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre o que é que seria de mais importante, que tivesse que caber numa música, né? Em algo que ficasse
pequeno, mas que tentasse resumir um pouco da história, do sentimento que os evangelistas e suas obras, né, seus evangelhos, trazem para nós. Então, o sentimento que essa música desperta para mim, ela é um sentimento primeiro de felicidade, porque ela foi um convite, né, foi um pedido de grandes amigos da gente, e que confiaram a Alvorada para isso. Então, maravilhoso esse convite. E ela me traz esse sentimento de que o Evangelho, ele é um produto não só de Jesus, não só da esfera espiritual de Jesus, né? Não só do entendimento, da misericórdia, do amor de Jesus, mas também um esforço coletivo daqueles que o acompanharam, daqueles que dedicaram suas vidas a repassar essa mensagem, né? Colheram aquela mensagem de alguma forma, ou estando presentes, seguindo Jesus, ou então coletando informações ativamente para poder escrever essas páginas e deixar para a gente como um tesouro, né? Deixar esse legado para o futuro. E aí essa ideia de que os evangelhos são esse resumo do ensino de Jesus, mas com um esforço de homens e pessoas como nós, que tiveram suas dificuldades, que tiveram seus problemas, mas que enfrentaram eles e deixaram essa história gravada para nós, é muito importante e ressoa muito, muito forte com um sentimento que eu particularmente tive e tenho na hora de escrever a música. A música fala lá de Mateus, e a característica principal, a meu ver, do Evangelho de Mateus é que é esse Evangelho das margens, o Evangelho do marginalizado, do que está à margem da sociedade. Mateus fala para aquelas pessoas e traduz o ensino de Jesus para aquelas pessoas mais simples, para aquelas pessoas que sofreram todas as desigualdades sociais e o desalento das autoridades, enfim. E no Evangelho de Mateus que o Sermão do Monte está mais bem retratado, ao meu ver, né? Depois a gente tem o Evangelho de Marcos, onde ele vai falando um pouco mais sobre a ação de Jesus, né? E temos também o Evangelho de Lucas, que recolhe de Paulo essas informações e vai buscar novas, dar um colorido diferente a esse evangelho, ao ensino de Jesus. E por fim João, que é o evangelho do amor, ele que se dedica de maneira mais profundamente a retratar um sentimento que Jesus tinha ao tratar com as pessoas. O refrão da música tem algo interessante, né? Porque ele retrata essa questão de que o evangelho se faz, a lição de Jesus se faz pelas mãos dos homens. Nós somos instrumentos para realizar todas essas obras, esse ensinamento de Jesus. E é através das nossas mãos, das nossas atitudes, das nossas escolhas que Jesus ensina e escreve. Utilizando das mãos de homens falhos, de homens imperfeitos, que essas palavras belíssimas ficaram aí na história. Então isso é algo que ressoa bastante com o meu coração. Um exemplo de que nós também, mesmo imperfeitos, podemos ser úteis e deixar um legado para a humanidade, né? Para todos os tempos. É essa certeza de que nós somos os imperfeitos mais úteis que essa música arremata, vamos dizer assim, todo esse sentimento, toda essa esfera de certezas de que nosso potencial é gigante, que Jesus nos confia a nós, melhor dizendo, essas oportunidades de poder levar o seu ensino e de transformar o mundo ao nosso redor, transformando a nós mesmos, né? Colocando em nossas mãos a oportunidade de espalhar o seu ensino, seja nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, ou nas nossas falas e nos nossos atos.
e é isso que o refrão da música fala, né? Pela mão do homem, ou pelas mãos dos homens, ensina Jesus, escreve Jesus. E essa escrita está não só na escrita do papel mesmo, mas no que nós escrevemos na nossa história, na história da nossa comunidade, da nossa família, enfim, do mundo. Nós escrevemos a cada dia um pouco dessa história. E se a gente escreve essa história tendo em vista que Jesus nos apoia ou está conosco, então nós podemos, através das nossas mãos, escrever esses ensinamentos ou ensinar esses ensinamentos, vivenciar esses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou. É esse o sentimento, acho que maior que o refrão da música nos traz. Espero que vocês gostem da música e que ela possa fazer a gente refletir sobre o que nós escrevemos, estamos nós escrevendo aquilo que Jesus gostaria que nós ensinássemos, nós escrevêssemos. Somos imperfeitos, mais úteis. Lembrando, pessoal, que nós estamos também no Spotify, no Deezer e no YouTube. Basta procurar por Grupo Alvorada. E é isso. Tchau!